Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pinho. Vamos lá, trabalhando criminologia. Hoje vamos fazer um resumo aqui a respeito de um tópico que é essencial mesmo, tá? É a base mesmo para que você possa entender a criminologia e até quando você estiver estudando direito penal, estudando os fenômenos do direito penal em si, que é repressivo, o porquê do cometimento desse crime. O porquê o sujeito chegou a delinquir. Por que o cara que mora lá no bairro X, menosprezado, que não teve um direito social adequado, ele comete o crime. Então a análise, quando eu até falo que o aluno que estuda direito, a criminologia, ele começa a ficar, principalmente aqueles mais resistentes, né? Mais bandido bom, bandido morto, ele começa a entender o porquê o cara começa a ficar mole, o cara começa a ficar com o coração aberto. A mesma coisa que o cara começa a estudar direitos humanos, o cara fica com o coração mole, porque começa a entender, entendeu? E aí se cala diante de situações de falar muita bobagem. É claro, eu estou falando uma situação de quem estuda, né? É claro, o cara fala, professor, o cara mexeu com a minha filha, matou, não sei o que. É claro, o ser humano ele é feito de reações, né? Até o direito penal protege o cara que se domina de violenta emoção, logo em seguida mata o criminoso. Pronto. Mas não é isso a discussão, senão é passar no concurso e vamos embora. Bom, primeiro ponto importante, a gente houve uma evolução naquela ideia da escola ali positivista, lá lombrosiana. Lembra? Lombroso, aquela característica do cara, nariz aberto, olho junto, tem aquele perfil, aquela análise mais experimental e indutiva, né? E o sujeito, a gente tem aquela conclusão que o sujeito ele nasceu o criminoso nato, aquela visão do sangue guerreiro, nasceu para cometer crime. E é claro, isso deixou de evoluir porque você começou a analisar o criminoso, mas você não entendeu a consequência. E as teorias sociológicas vêm para poder apontar essa consequência. Tudo bem? E aí você tem que ficar atento. Existem dois grandes grupos que nós vamos ter que estudarmos, tá? Uma visão mais crítica, que é uma visão que quem segue a visão da Defensoria Pública, por exemplo, tem que seguir uma visão mais crítica, né? Para as suas provas seguintes. É isso, né? E quem tiver outra carreira tem que saber diferenciar, porque existem dois grupos de teorias sociológicas. Eu tenho a teoria do consenso e as teorias do conflito, ok? Vamos lá? Primeiro ponto, vamos saber diferenciar o que é a teoria do consenso e o que é a teoria do conflito. Bom, pensa comigo. Se as coisas estão ok na sua casa, se há um consenso, não tem briga, você tá comigo? Você falou com a esposa, esposa, vou estudar para concurso. A esposa falou, beleza, né? Inclusive eu falei, estava gravando essa aula, estava vindo para cá, a esposa, passei na academia, dando treinada, vim para cá, a esposa falou, e aí, cadê você, pô? Pô, dá trabalhar, vou lá, vou estudar, vou fazer aula. Ah, beleza, consenso. Briga mais, consenso, tá? Então, se tem um consenso, dentro da casa tá tudo bem, não é isso? Se eu tenho um consenso, dentro da casa está tudo bem, não é isso? Então, grava. As teorias de consenso, quais são as vertentes da teoria do consenso? Casa, decora, Escola de Chicago, associação diferencial, subcultura delinquente e anomia. Casa, decora isso aí. Se está tudo em consenso, a casa anda bem. Se está em consenso, gente, existe uma estabilidade. Você não há de concordar comigo que existe uma estabilidade? Tudo funciona, tá? Tudo funciona. Então, eu tenho que ter um estudo para entender o crime analisado na sua essência. Etiologia é estudar o porquê, as razões. Então, o crime passa a ser um fenômeno, um problema social. Já contrapondo aquela ideia da escola positivista, que se prende a pessoa do criminoso. E aqui entende que há uma ideia que há um problema social e tem que ser investigado. Através das suas vertentes, que são 4, que é a casa. Escola de Chicago, a associação diferencial, subcultura e anomia. De outra banda, quando há conflito, as coisas não estão bem. Então, quando há conflito, acontece, as coisas estão críticas e haverá um etiquetamento da esposa, falando, ei, você não faz nada. E esse cara sempre foi assim, só dormia na casa dele, a mãe dele fazia de tudo, veja, rotula a pessoa, não é isso? Rotulado, né? Rotulou ele. Então ele é preguiçoso, vai ser sempre preguiçoso. Porque tem uma briga na casa, uma crítica. E quando tem crítica, duas teorias, rotulação ou etiquetamento e crítica.
a teoria crítica para mim dito. Então, quando há um conflito, melhor dizendo, há uma rotulação e a crítica da esposa. Grava assim, tá bem? Se tem um conflito, a esposa rotula. Você era assim e continua sendo assim. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Não é isso? Rotulei o cara. E critiquei ele. Ah, você não faz nada. Pronto, então lembra. Nas teorias do conflito, eu tenho a teoria do etiquetamento ou rotulação. E eu tenho a teoria crítica também. Na teoria, aliás, estou falando errado. Nas teorias do conflito, eu tenho etiquetamento e eu tenho a teoria crítica. Tudo bem? Se lá as coisas funcionam, há uma estabilidade, aqui vai ser o inverso. Aqui é guerra, coerção. O Estado tem que apontar, tem que agir, tem que fazer a manutenção. Na teoria do conflito tem que ter instrumentos para manter o status quo, ou seja, não mudar o que já existe. E nesse ponto entra os estudos, porque há uma relação aqui do Estado contra o indivíduo. E aqui a gente vai criticar, porque às vezes, a maioria das vezes, quem são esses indivíduos em que o Estado vai perseguir? Grupos vulneráveis. Tudo bem? Beleza? Então aqui um crime é um problema sociológico, e lá é um problema social. Aqui é um problema sociológico. Aqui é uma criminalidade, o crime se volta, a ideia da criminalidade se põe em uma posição crítica da aplicação de relação do mais forte e do mais fraco, entendeu? Às vezes até a relação quem tem mais dinheiro e a pessoa mais pobre. Tudo bem? Beleza? Vamos lá, Escola de Chicago. Vamos ver a teoria da anomia, a primeira escola de Chicago. Vamos lá, Escola de Chicago. Leva-se não porque foi na Faculdade de Chicago que foi desenvolvida essas teorias lá pelo século XX, né? Século XX, tá? Então, cobra-se muito na criminologia o nome dos pensadores. Lembra disso? Falou, tem que saber os pensadores, tem que saber os caras. Lá no Constitucional, lá tem Hans Kelsen, tem que saber. Né? Lá tem o conceito jurídico de Constituição, Hans Kelsen. Né? Conceito sociológico, que é Fernando Lassalle, lembra disso? Aqui tem que saber também, tá? Bom, na Escola de Chicago tem que lembrar desses caras. Robert Park, que trouxe um modelo ecológico, tá? Hoje, e é uma palavra-chave. Você viu falar de ecologia criminal? Prende-se a ideia de Escola de Chicago. Já te explico agora. Clifford Shaw e Henry McKay também teve uma teoria do gradiente. Eles aplicaram a teoria do gradiente. Falou que em locais mais distantes dos grandes centros, a criminalidade diminui. Em locais mais populosos, mais densidade populosa, a criminalidade aumenta. Tá? E por fim, George Herbert, tá, trouxe um conceito social primário, né, de punição primária para visões de pessoas, por exemplo, imigrantes, pessoas que chegam para grandes centros. Bom, vamos entender mais ou menos como que é a Escola de Chicago. A ideia é a seguinte, eles vão analisar esses processos migratórios que ocorreram nos Estados Unidos naquele início. Mexicanos, as pessoas que foram saindo das regiões rurais e vindo para a região urbana. Parece muito com o Brasil, né, nesse sentido. Né? E aí houve uma grande densidade populacional e essa desorganização estrutural das grandes cidades gera situações de criminalidade. Então a visão da Escola de Chicago é em cima da ecologia, não a ecologia de planta, a ecologia da ecos, do local, estudo do local, onde é que foi realizado o cometimento de crimes. E aqui eu consigo fazer aqueles regramentos, aqueles mapeamentos. Então, na prova, você viu as palavras-chave. E é muito festejada a Escola de Chicago nas provas, viu? Então, você viu lá na prova, ecologia criminal. Lembra? Escola de Chicago. Não é... Entendeu uma coisa? Eu vi uma prova que estava resolvendo a questão esses dias, preparando o material de vocês, e uma falou assim, a Escola de Chicago se prende a uma ideia de criminalidade de meio ambiente. Aí, cuidado, a gente está falando de só meio ambiente, crime ambiental. Não é isso, crime ambiental. Floresta, não é isso. A ideia aqui é o meio ambiente que se preocupa, mas aqui a ideia não só o meio ambiente, digamos, protetivo, mas sim, propriamente dito. Mas o meio ambiente aqui eu digo a ideia de ecos, de localidade, entendeu? É isso, de bairros, de local, tá? Então não é vinculado só para a proteção a crimes do meio ambiente, mas sim o ambiente onde ocorrem os crimes locais. Tudo bem, eu acho que não sei se me fiz claro, mas é isso, tá? Então a palavra-chave, ecologia criminal. Você viu na prova, desorganização urbana, desorganização social, entendeu? Não houve um êxito do âmbito rural, houve muitas pessoas que são imigrantes e aí veio criando aqui grandes centros populacionais inchados. Isso lá na realidade da cidade de Chicago foi criando aquelas coisas e percebeu que aumentou a criminalidade em certos bairros daquele grande local. Então eu posso dizer que eu tenho aqui zonas, né, de transição, onde tenho zonas que são mais, digamos, o índice de criminalidade maior e outras índices em locais que têm menor
densidade de crimes, digamos assim. O método de pesquisa aqui, cuidado, escreva aí, qualitativo, tá? Não é quantitativo, e sim qualitativo, tá? A ideia aqui é não a ideia de quantidade, mas sim qualitativa, tá? Eu vou analisar ponto a ponto e através de métodos de pesquisa eu vou analisar como que se deu esse crime, tá? Então não é só você calcular a quantidade de crimes, ali é mais furto, não, é ver o porquê que está acontecendo esse crime. Por isso que o método é qualitativo. Quem faz mestrado, TCC, sabe disso, né? A pesquisa pode ser método quantitativo ou qualitativo. Tudo bem? Então eu vou analisar o porquê, não é só soma, não é só quantidade. Por isso que o método é qualitativo, a método de pesquisa é qualitativa. Fatores sociais ambientais, você viu esse nome, fatores sociais. O fator social ali realiza as situações criminosas. Tem aquela pesquisa que aconteceu, tem uma teoria que se prende à Escola de Chicago, que é a teoria das janelas quebradas, que foi feito um experimento. Se tivesse colocou 2 carros num local, um carro em um local em um bairro muito de alta criminalidade e um carro em um local onde não era tão, assim, um bairro mais chique, né? E aconteceu que perceberam, né, os pesquisadores, que o carro que estava ali, num bairro pobre, no dia seguinte já estava tudo depenado já, os caras levaram. E o carro que estava no bairro rico manteve-se. Mas depois o cara foi lá e quebraram a janela desse carro nesse bairro rico. No dia seguinte começou a sumir coisa do carro, entendeu? Então não é só a riqueza, né, que trata de criminalidade, também, mas o local, tudo isso influencia. Tudo bem? Escola de Chicago. Também essa ideia também da oportunidade, né, de conseguir furtar, da pobreza, também tem a ver muito com a anomia, mas depois eu falo sobre isso, tá? Então, voltando para cá. Então, falou zonas de transição, fatores sociais ambientais, metodologia de pesquisa qualitativa, desorganização urbana social, ecologia criminal. Você vai lembrar qual teoria? Fala, Escola de Chicago. Falou de Robert Park, falou de Clifford Shaw, George Herbert, Escola de Chicago. Beleza? Avançando. Próxima. Associação diferencial se viu no pós-guerra. Gente, associação diferencial, eu vou associar com quem tem dinheiro. Associação é diferente. Não vou associar com o pobrezado, vou associar com quem tem dinheiro. E ali vou cometer crimes. É o famoso crime de colarinho branco, tá? Essa é outra. Esse cara, esse Andrew Sutherland, ele trouxe essa teoria falando o seguinte, cara, não é só pobre que comete crime. Não é só pobre que comete crime, tá? Porque essa teoria, tipo da anomia, que fala sobre isso, né? Porque a anomia, ela contradiz bem a ideia da associação diferencial. Porque a anomia, ele vai falar assim, o cara cometeu crime porque o Estado não ofertou para ele. Anomia é ausência, anomia é ausência. O Estado ficou ausente, o cara não teve a proteção estatal, social, não teve trabalho. E, de forma direta ou indireta, nós sofremos essas metas que são estabelecidas pela sociedade, né? Temos metas sociais, tá? Metas sociais que não são atingidas, muitas das vezes. O cara não tem dinheiro, não consegue. O cara vê o cara com tênis lá e ele não tem tênis. Porra, o cara tem tênis, não tem tênis. Eu queria esse tênis aí. E o cara parte por quê? Para a criminalidade. Então a anomia é isso, de Robert Merton, né, de 38, ele diz isso. Existem metas sociais não atingidas. E aí o sujeito, todos nós somos impulsionados a essas metas. E como tem desigualdade de oportunidade, eu vou cometer crimes, tudo bem? Mas segura aqui, depois eu volto a falar sobre ele. Vamos terminar aqui a associação. Só fiz esse paralelo para você entender. Que o Sutherland falou assim, não, pai, não é só o pobre que comete crime, não é só a anomia. Eu também tenho condições, pessoas que têm uma associação diferenciada, tá? E aí cometem crimes da alta casta da sociedade. Então não vincula o crime à pobreza, tá? Não vincula, diferente daqui. Aqui não seria pobreza, mas aqui é falta de condições, tá? Mas aqui, e se prende mesmo. O cara não tem condição porque é pobre, mas menos isso aqui, tá? E aqui não. O meio influencia. Então quer dizer que se o cara for pobre, ele começar a andar com os caras ricos, ele começar a se dar bem, não quer dizer que ele fora, nesse núcleo de riqueza, ele não afeta a cometer crimes, entendeu? Mas crimes de colarinho branco, digamos assim. Então a pessoa que ganhou na vida, só que ele começou a evoluir, deixou de cometer crimes básicos e começou a cometer crimes de desvio de contribuição previdenciária, crimes tributários, crimes de alto nível, de alto escalão, entendeu? Então quer dizer que é isso, a associação diferencial é isso, tá? Então o comportamento criminal é aprendido, tá? Você aprende a ser criminoso. Então o meio pode fazer você influencia, o meio influencia. Então se você viu isso, o meio influencia, você viu, o comportamento criminal é aprendido.
por um processo social, eu tenho a chamada associação diferencial. Processo social, associação diferencial. Tudo bem? Deixa eu bater a anomia, depois eu volto para a subcultura, tá? Na anomia, como eu disse, é o contraponto, tá? Então aqui diz que o crime não vincula a pobreza. Aqui não. Aqui, como eu disse, metas sociais. Se não atingir, o cara vai furtar, vai roubar. Aqui se baseia na ideia de desigualdades e oportunidades, tá? Cuidado, tá? Quem fala isso é Robert Merton, tá? O Merton tem esse posicionamento, tá? Por falta de questões sociais, ele comete crime. Nesse mesmo anomia tem dois pensadores, e tem um cara chamado Emile Durkheim, tá? O Durkheim, em vez de falar de metas não atingidas sociais, ele vai falar que a pena, ele vê que a pena, ela deixa de ser eficaz. A pena, o cara vai cometer crimes, é claro, por ter condição social, mas o Durkheim ele completa, fala assim, ó, além disso, a pena, ele olha para a pena e fala, a pena aí é juizado especial, não vai dar nada, eu vou cometer esse crime aqui. Essa pena é baixa aqui, então eu vou cometer. O cara entra, depois sai e solta, eu vou cometer esse crime, entendeu? Então, nesse caso, o Emile Durkheim ele dá um passo a mais, fala assim, ó, não é só questões sociais, a pena para o criminoso deixa de ser o que é eficaz, não tem importância. Tudo bem? Beleza? Bacana? Cuidado com as palavras-chave. E quem é o pensador? E por fim, da teoria do consenso, eu tenho subcultura delinquente. Gente, aqui, preste atenção, vida louca, grava isso, vida louca. Ultimamente eu estava andando de Uber. No Uber, quando eu ando do Uber aqui em Cuiabá, eu fico atualizado das coisas, de tudo eu fico atualizado. E aí eu estava conversando com o Uber esses dias e estava falando para mim que hoje a criminalidade, os jovens criminosos, eles cometem crimes básicos para que eles possam ir até a custódia e receber a tornozeleira eletrônica. Para que quando ele chegar no bairro, ele seja o quê? Respeitado. Então ele comete o crime sem nenhum interesse de ganhar dinheiro, entendeu? Ele comete o crime só pelo prazer. Só para ostentar uma posição melhor na facção, ou ostentar uma posição melhor no bairro. Isso é subcultura delinquente. Tá? Grava isso. Lembra da tornozeleira? O cara pegou a tornozeleira para poder chamar as gatinhas. E tem menina que gosta, viu? O cara tá lá, ele tá com a tornozeleira, ele é brabo. Eu vou ficar com ele, amor, isso aqui. Tem gosto para tudo. Então, quando você viu isso, o cara cometeu crime por nada. Só por prazer. Só a vida louca, entendeu? Cometeu crime, o cara vai morrer sem, mas tá nem aí. O negócio dele é riqueza. Às vezes, a ideia aqui da subcultura, e é bacana isso, ele comete o crime sem real intenção de ficar rico, digamos assim. Ele comete o crime por cometer, entendeu? Por prazer. A ideia dele é cometer o crime por prazer, não pelo dinheiro. Isso é uma característica clássica da subcultura, tá? Só lembrando, aqui o Cohen, que vai tratar dela, o Robert Cohen, ele diz que o crime é uma visão, no subcultura, ela não utilitarismo. Ou seja, ele não tem intenção de ficar rico, ele comete o crime por prazer. Eu acabei de te dar um exemplo isso. O cara cometeu o crime para poder ascender o cargo dentro da facção. E tem isso. Por quê? Os aqueles chefes de boca de fumo, eles têm uma ascensão melhor dentro da facção. E tem prestígio. Né? Esse é um outro Uber que me disse, né? Que normalmente o cara que ele é disciplina, né? Que tem disciplina, tem o voz que vai lá e dá voz, e depois vai lá o disciplina, ele tem um status. É claro, ele ganha mais, mas ele tem um status. Ele tem acesso a todas as meninas que são vinculadas às prostitutas. Então ele tem um acesso, tem um status. Então para ele é legal, entendeu? Então quer dizer que a subcultura diferencial, o cara aqui ele quer status, ele quer ser reconhecido, ele não pensa nem no dinheiro. A ideia é que ele quer andar, que as pessoas tenham medo dele. Tudo bem? Acho que esse aqui dá para você fechar bem. Então, malícia da conduta é causar desconforto, ele não tem interesse de ficar rico, mas sim causar desconforto na sociedade. Negativismo da ação, ou seja, comete o crime para repudiar valores dominantes. Ele comete o crime porque ele é revoltado. Né? Isso aqui deu uma ideia, tá? Eu fiz uma comparação com, mas é claro, o cara que comete o crime quer ficar rico. É mais a ideia aqui da anomia, não tem condição, ele vai ficar rico. Essa subcultura, eu fiz a comparação do tornozeleira, talvez você às vezes engasgue, porque o cara ele quer o dinheiro também. Essa subcultura ele nasceu lá na década de no século XX agora, então é recente. Movimentos tipo Golden Boys, os meninos lá nos Estados Unidos, em que eles tinham aquelas gangues, né? Tinham as gangues de classe média, entendeu? E eles faziam pichação, quebrava tudo, mas porque não tinha interesse. Na verdade, eles queriam afrontar o Estado, entendeu? Então a ideia deles é afrontar, é causar desconforto, era repudiar os valores dominantes, tá?
Era repudiar quem estava no poder, fazer chacota, sem interesse nenhum do dinheiro, sem interesse de ficar rico, entendeu? Era fazer barulho, tá? E aí é a ideia do hedonismo, né? Que ele vai ter uma alegria curta, né? Alegria curta, pouco tempo, é uma coisa fugaz, tá? É vida louca mesmo, tá? Uma coisa fugaz. Lembra do status de tornozeleira, eu acho que te ajuda. Lembra de status de tornozeleira, tá? Isso vai te ajudar a subcultura. Bom, essas são as teorias do consenso. Contrapondo elas, eu tenho a teoria do conflito, tá? O conflito é a ideia, lembra? No conflito, eu tenho o rotulação e a crítica. Teoria do labeling approach, ou teoria do eticamento, é fácil, tá? É rotulação de certos grupos como criminosos, aumentando a reincidência, tá? Estigmatização. Tá, vamos entender isso aqui. Então, quando a pessoa, o policial tá passando lá, vê o cara tornozeleiro, vai ser encostado, vai fazer revista, não interessa. Vai encostar o cara, vai fazer revista, tá? Se o cara tá na boca de fumo, olhou lá e o cara é negro, vai lá e faz revista. Ah, uma prostituta, faz revista. Ah, um grupo LGBT+, ou uma pessoa que está se prostituindo, vai lá. Então ele começa a selecionar, a atacar aquele grupo social que já vem tomando porrada. Então eu começo a passar rotulação. Professor, aí você vai tomar um cuidado. Se a prova falar que a mulher não está conseguindo um emprego porque ela é ex-condenada, há um etiquetamento? Sim ou não? Sim, há um etiquetamento. Só que aí, a teoria adotada, o nome dela é chamado de iteracionismo simbólico, tá? Então lembra, então anota aí do seu lado aqui, desse ponto aqui, no seu caderno, coloca lá. Ex-condenado que não consegue emprego por fato de ser ex-condenado. É etiquetamento? Não, não é etiquetamento, é interacionismo simbólico, tá? Ele não consegue ter essa relação social. Então qual seria a diferença entre o labeling approach e o interacionismo simbólico? No interacionismo simbólico é a relação que ele tem de conseguir um emprego. Essa relação social de tentar se reinserir na sociedade e ele é impedido, entendeu? Já o etiquetamento é aquela ideia da abordagem, da ideia de excluir, de observar a pessoa e fazer a revista nela porque ela é preta, entendeu? Porque ela saiu correndo. Aí eu rotulo porque ele é um travesti, porque ela é uma prostituta e está na rua, entendeu? Então eu etiqueto, eu rotulo aquelas pessoas e seleciono. E aí é etiquetamento, tudo bem? Pode ser, eu já vi prova falando isso, né? Eu já vi o examinador, ele mesmo confundiu, e ele confundiu com o interacionismo, ou ele não sabia que existia essa outra corrente, essa classificação, e colocou isso, a pessoa não conseguiu um emprego, mas aí ele colocou todas as alternativas, mas não colocou interacionismo, colocou etiquetamento. Aí você vai marcar etiquetamento, entendeu? Entendeu o que dizer? Você tem que estar sagaz, às vezes o examinador faz essas cagadas. Ele não consegue entender que existe mais uma teoria. Mas eu estou te dando um passo a mais. Então vamos fechar aqui. Se a questão falar que você está lá na questão, você viu lá, a pessoa não consegue emprego porque é ex-condenada. Aí você vai na alternativa, tá lá, letra A, letra A, etiquetamento, letra B, interacionismo simbólico, você vai marcar a letra B. Tudo bem? Segunda situação, a pessoa não consegue emprego. Aí você procura, não tem interação, só tem etiquetamento. Você vai marcar o quê? Etiquetamento. Entendeu? Beleza? Repetindo. Há uma diferença entre teoria de etiquetamento e o interacionismo simbólico, tudo bem? Não consegue, eu estudo as relações sociais da pessoa tentar se interagir e voltar para a sociedade, é o interacionismo, tá? A seleção, revista, punição, penas mais graves para aqueles grupos, é o que? Etiquetamento. Se na questão falar de relacionamento, a pessoa não conseguiu relacionar, não voltou, porque ele é ex-presidiário. E na alternativa lá, não tem interacionismo, mas tem etiquetamento, você vai fazer o quê? Vai marcar. Fechou? E para poder fechar esse pequeno vídeo, rapidinho, para a gente poder essa revisãozinha rápida, eu tenho os pensadores do etiquetamento, tá? Howard Becker, tá? Evelyn Goffman, esse cara que cai muito, Goffman, tá? Falou Goffman, você lembra de etiquetamento, tá? E Edwin Lemert, mas o Goffman e o Becker, eles são muito cobrados na prova, vinculados ao etiquetamento. Beleza? E por fim, a teoria crítica. A teoria crítica, nos próximos, teremos à frente, nós teremos que estudar algumas teorias que vão refletir a crítica, que vão beber da fonte da crítica, tá?
esquerda punitivista, várias outras lá na frente que a gente vai estudar, tudo bem? E ela, teoria criminologia care, ela vem sempre baseada na teoria crítica, tá? Ou para alguns, criminologia crítica. Tudo bem? Beleza? Valeu, até mais, tchau, tchau.